Olá, olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner. Olá especial para mães de crianças autistas, assim como eu, tá? Gente, esse vídeo ele vai ser diferente. Ele vai ser uma reflexão. Isso mesmo. É uma reflexão sobre o Salmo 23. Até tô com a minha Bíblia aqui. Uma Bíblia velhinha já. Eu tenho mais de 40 anos e essa Bíblia com certeza tem mais de 30 anos, né? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, tá? E quem já é acostumado aqui, já está aqui me acompanhando meus vídeos por algum tempo, já sabe que eu venho passando nos últimos 3 meses, né, desde março. Hoje é dia 9 de maio de 2025. Então, desde março desse ano, eu venho passando por algumas questões na minha vida, né? Em março, eu passei por muitos problemas, muitas questões, inclusive de saúde, né? Não estava bem, demorei um pouco para me reestabelecer, né? E aí eu tenho vindo passando agora por um tempo aí de processos de mudança, digamos assim. Mudança de perspectiva de vida, mudança de me fortalecendo espiritualmente, né? Fisicamente, cuidando mais da minha saúde, da minha cabecinha, do mental, né? E num desses dias, né, que eu não estava muito bem, lá em março principalmente, foi um mês bem difícil para mim esse ano. Para mim, só para mim não, né, para meus filhos também, para todo mundo da minha família, as pessoas mais próximas também. Não foi fácil, né? Quando a gente não tá bem, com certeza ninguém vai estar bem ao redor da gente. E aí, numa dessas vezes, eu abri a minha Bíblia e foi diretamente bem aqui, bem no Salmo 23. Na verdade, na minha Bíblia é o Salmo 22. E na maioria das Bíblias, o mesmo Salmo é o 23, por isso que eu tô falando 23, tá? E eu abri nesse Salmo, que na verdade, esse Salmo, talvez você também já tenha lido milhares de vezes, assim como eu, muitas vezes. Inclusive aqui, ó, tem uma datinha aqui de um dia que eu li, 21/1/2005, 20 anos atrás. Obviamente eu devo ter lido outras vezes também. Inclusive, esse salmo tinha na casa da minha avó, num quadro, na parede. A gente já escutou muitas vezes esse salmo, né? E realmente é um salmo muito famoso, digamos assim. É um salmo famoso. E é sobre ele que nós vamos refletir, analisar ele, conversar sobre ele, como você achar melhor. Então, esse vídeo é, de fato, uma reflexão. Esperança e renovação através do Salmo 23. Então, fique comigo até o final desse vídeo, que você com certeza vai me acompanhar e ao final desse vídeo você vai com certeza entender e de uma forma muito diferente esse salmo, que talvez eu já tenha lido várias vezes, escutado ele várias vezes, né? Então, juntas nós exploraremos cada verso desse salmo sagrado, descobrindo como suas mensagens podem iluminar nosso caminho na maternidade. Nós somos mães de crianças autistas, somos mães, somos mulheres, né? É para nós esse vídeo. E fortalecer nossa fé e trazer paz aos nossos corações que muitas vezes estão exaustos. Então, começamos agora o poder da primeira declaração. Primeiro versículo, né? O Senhor é o meu pastor. Esta não é apenas uma frase poética, mas uma declaração poderosa de quem reconhece a fonte de sua força e proteção. É entender que não caminhamos sozinhas. Afinal, o Senhor é meu pastor. E seguimos. Na convicção, nada me faltará. Uma afirmação de confiança absoluta, onde a dúvida não encontra espaço. É a certeza de que todas as nossas necessidades serão supridas, mesmo antes de se manifestarem. De novo, é a certeza de que todas as nossas necessidades serão supridas, mesmo antes de se manifestarem, pois nada me faltará. É uma afirmação, nada me faltará. Quando repetimos esta verdade diariamente, ela gradualmente transforma nossa mente.
convertendo ansiedade em paz, escassez em abundância. A fé se torna o catalisador que muda nossas perspectivas. Eu sou a prova disso. Muita coisa mudou depois de eu ter lido isso, de eu ter refletido sobre esse salmo, cada um desses versículos. Cada um desses versículos. Essa frase, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tão frequentemente pronunciada nos momentos de desesperos, tanto na maternidade como qualquer outra pessoa, né? Principalmente nós mães, né? E antigamente se falava muito, né? Hoje eu não acredito que seja tanto, mas antigamente as pessoas tinham o hábito de falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, pois nada me faltará, né? Ela carrega o poder de mudar nossa realidade quando verdadeiramente internalizada. Verdadeiramente internalizada. Não é magia, mas é a manifestação da fé viva que age em nossas circunstâncias. É fé viva que age em nossas circunstâncias. Seguimos. Então, a fé como uma semente de abundância. Isso mesmo, a fé vem, né? Nos é apresentada como uma semente de abundância, sim. Como mães, muitas vezes nos prendemos às limitações visíveis. Porém, a verdadeira fé nos convida a sonhar alto. Sonhar alto, por que não? A declaração abundante, onde só vemos escassez, acreditando que a fonte divina nunca seca para quem tem coragem de pedir e acreditar. Imagine que em março, foi quando, num momento de muita turbulência, eu li esse salmo, cada um desses versículos, e comecei a interpretar, e comecei a entender de uma forma que... E eu acredito que naquela época eu estava orando muito, rezando muito, pedindo muito a Deus, a uma força maior, que me mostrasse algo. E me mostrou assim. Imagine que eu li esse salmo de uma maneira diferente, muito diferente de quantas outras vezes eu já li, né? E com isso me deu esperança para a vida. E olha que eu não sou uma pessoa negativa. É como se eu precisasse internalizar aquilo ali. E foi o que me trouxe mais força ainda, porque hoje eu estou aqui passando para vocês essa experiência. E talvez seja agora a sua hora de... Talvez você não esteja passando por tantos problemas como eu estava, mas seja a hora de você compreender melhor o que está sendo dito aqui. Né? E eu estou muito honrada de estar aqui podendo passar para você. Né? Eu voltei a sonhar. Aqui mesmo no canal, voltei a falar sobre o meu sonho. Eu reavivei um sonho que é de a Patagônia de novo. Já fui outras vezes, eu quero levar meus filhos agora. E isso é importante porque nos dá mais clareza, mais ânimo, mais motivação, né? E por que não? Né? Muitas vezes nós mães deixamos de sonhar como se isso fosse uma coisa que não nos cabe mais. Principalmente quando a gente é mãe de criança autista, não nos cabe mais sonhar nada que diga respeito a nós. Pois o que vão pensar de nós? A gente não se dá A gente não acha que a gente é merecedor de sonhar qualquer coisa. De repente uma reforma da casa, de repente um carro novo, de repente um carro. É como se não podemos. Não merecemos. É fim de vida. Agora é só autismo. E, claro, sonhar sobre o desenvolvimento dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos filhos, sobre as melhoras que a gente espera dos nossos filhos, isso é normal, isso é todos os dias, mas e nós, né? Então, semeando convicção. A fé começa como uma pequena semente plantada em terreno de dúvida. É preciso nutri-la diariamente através das palavras que pronunciamos a nós mesmas. Através das palavras que nós mesmas pronunciamos, né? Cultivando certeza. À medida que regamos essa semente com declarações positivas e visualizações, visualizar o que está na nossa mente, o que a gente quer, né? Ela cresce e se fortalece, tornando-se uma realidade em nossa mente antes mesmo de se manifestar externamente. Escutaram isso?
é antes mesmo de se manifestar externamente. Então a gente tem declarações positivas, visualizações, e ela vai se fortalecendo, né? Tornando-se uma realidade antes mesmo de se manifestar no externamente. Então, colhendo a abundância. Quando a fé está completamente estabelecida, começamos a enxergar e atrair as manifestações de abundância para a nossa vida, mesmo em meio às circunstâncias desafiadoras. Eu diria que isso aqui é muita lei da atração, né? Que os grandes escritores e tudo mais falam tanto, empreendedores aí falam tanto. Pura lei da atração, né? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos lá, para o próximo versículo. O descanso como princípio de prosperidade. Paz interior. Versículo 2. Em verdes prados, ele me faz repousar. Então, quer dizer que o Senhor é meu pastor e ele diz que nada me faltará. Mas depois eu vou descansar? Como assim? Como assim? Não fala, essa frase, né? Não fala de preguiça, mas de descanso profundo da nossa alma. Pois lembrem, nós estávamos com problemas, né? Eu estava lá em março muito mal, enfrentando vários problemas ao mesmo tempo, muitas questões ao mesmo tempo, com a mente atribulada, né? E uma vez que eu adquiri essa fé em que nada me faltará, aí vem, em verdes prados, ele me faz repousar, que é o profundo descanso da alma. É quando paramos de lutar contra as circunstâncias, contra os problemas, contra as coisas que nos aparecem e contra os nossos... A gente para de lutar contra essas circunstâncias e nos permitimos confiar no processo divino. Isso é o descanso da alma. É acreditar no processo divino. Isso é fé. A gente entrega e espera com coração e mente em paz. Então, a clareza mental, né, é uma mente livre de ruídos e agitações, abre espaço para intuição e discernimento. É neste estado de calma que conseguimos enxergar oportunidades onde antes só víamos problemas. Então é quando a gente libera da nossa cabeça todos os ruídos da nossa mente e toda a agitação, que aí abre espaço para todas as possibilidades que a gente pode usar, né, usufruir, né, e vem a intuição, e vem discernimento, sabedoria, porque é nesse estado de calma que conseguimos enxergar. Não tem como enxergar qualquer coisa com uma mente tão atribulada, né? Então é sobre isso o descanso, é sobre isso o repousar em verdes prados. Direção consciente. Consciência é muito importante. Ainda no versículo 2, ser guiada. Conduze-me junto às águas refrescantes. Representa uma vida orientada pelo propósito e não pela reatividade. Não com reação. A gente age com propósito e não reagindo a tudo que chega a nós. Só reagindo, sem nenhum propósito. É seguir um caminho com consciência, não por um impulso ou medo. A consciência nos dá direção. E não somos mais guiados por impulsos ou principalmente por um medo. Então, para nós, mães e crianças autistas, né, os verdes prados podem representar aqueles momentos de clareza sobre o que realmente importa e a confiança de que seremos guiadas no caminho certo para nós e para nossas crianças, mesmo quando esse caminho parece diferente do que imaginávamos. Encontrando tranquilidade em meio ao caos. Tranquilidade ao meio ao caos. Sim, você pode imaginar isso? Pois bem, identificar o caos.
Reconhecer quando nossa mente está agitada e sobrecarregada é o primeiro passo. Muitas vezes operamos no automático, sem perceber o estado de turbulência interna, sem perceber. A gente age no automático. Pausas conscientes. Permitir-se momentos de pausa, mesmo que breves, em meio à rotina, pode ser uma respiração profunda durante uma crise sensorial da criança ou um momento de gratidão antes de dormir. Ou seja, permitir-se momentos de pausa. Buscar por isso, entender que é necessário. Buscar águas tranquilas. Criar intencionalmente espaços de paz em sua vida. Seja um cantinho de oração, um ritual matinal de meditação ou um momento de conexão com a natureza. Lá no Instagram do Autismo Infinito Planner, eu mostro muito dessa coisa, dessa minha mudança, o que eu fiz para melhorar, principalmente a minha saúde, né, mental e a física, né? E lá eu mostrei algumas vezes os meus exercícios que eu faço com o Yuri mesmo, né, de calistenia, que me ajudaram muito a focar em mim, a me entender, a melhorar minha saúde. E também meditação. Eu meditei sobre esse salmo e esses versículos. Eu medito sobre pensamentos melhores, para acalmar a minha mente, né? E vibrar melhor. E assim as coisas vão movimentando e vão melhorando, né? Isso é um hábito que agora está na minha vida e vai continuar na minha vida, né? Então, viver com propósito. Alinhar, né, suas ações diárias com seus valores mais profundos, permitindo que cada escolha seja guiada por um sentido maior. Não pela urgência do momento, não porque o outro quer, não porque tem que ser, não porque a gente precisa reagir e fazer alguma coisa com urgência. E sim, a gente alinha essas ações diárias com valores, com propósito, coisas profundas, e não fazer por fazer, né? Então, a vida de uma mãe raramente é tranquila, né? Principalmente nossa, de mães de crianças autistas. Especialmente quando cuidamos, né, de crianças autistas, né? Porém, podemos encontrar tranquilidade interior mesmo em meio aos maiores desafios externos, quando nos permitimos ser guiadas mansamente, em vez de impulsionadas pelo medo ou a ansiedade. Quem nunca, né? Quem nunca agiu por ansiedade e por medo? Os exercícios físicos, a meditação, analisar melhor a situação, né, o ambiente, né, isso tudo me ajudou muito. E hoje eu estou aqui muito melhor conversando com vocês. Então vamos falar agora da travessia do Vale das Sombras? Sim, seguindo aqui, né, o nosso salmo, no 4º versículo, ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei. Ou seja, ainda que eu atravesse os problemas, ainda que eu esteja com questões muito difíceis, ainda que eu esteja com dificuldade, ainda que eu atravesse o vale escuro, o vale da morte, o vale das sombras, nada temerei, pois o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse trecho reconhece uma verdade profunda. Viver com propósito, inevitavelmente, nos levará para vales escuros. Isso é inevitável. Isso vai acontecer. O diferencial não está em evitar estes momentos, mas em como atravessamos. Como atravessamos? Com fé, com esperança, sabendo que nada nos faltará, sabendo que não estamos sós, sabendo que devemos agir apesar, mesmo com medo. Como mães enfrentamos muitos vales, né? Muitos vales. É o diagnóstico, né? O diagnóstico que foi difícil, né? Noites sem dormir, preocupações com as crianças, né? Com o autismo, né? E com o futuro, principalmente. A promessa não é de ausência de desafios, gente, mas de uma presença constante que nos acompanha e conforta durante a travessia. Então, vamos falar de aceitação, compreender que o vale faz parte da jornada, vamos aceitar, faz parte da jornada. Não vai ser um mar de rosas sempre. Coragem, enfrentar a escuridão sem se deixar paralisar pelo medo. Companhia, reconhecer que não estamos sozinhos na travessia. Esperança, manter os olhos fixos na luz que existe além do vale. Aonde há sombra, há luz. Né? Além do vale, há luz.
Então a gente precisa manter os olhos fixos nessa luz, na travessia, no que vem depois. A luz sempre vence a escuridão. A luz sempre vence a escuridão. Quando nos encontramos em momentos escuros, com nossas crianças ou nós mesmos, um problema pessoal, 90% dos nossos problemas tem a ver com o autismo, né? Mas também tem os 10% que tem a ver com nós. Nós somos mulheres, nós somos seres humanos, nós também sofremos nossas questões pessoais que dizem respeito somente a nós, né? Então podemos nos lembrar que a própria existência da sombra comprova a presença da luz. Nossa missão não é negar a escuridão, mas manter nossa fé na travessia, sabendo que a luz sempre prevalece. Vamos lá. Desafios inevitáveis. Os vales das sombras representam os momentos difíceis que todos enfrentamos. Diagnósticos inesperados, regressões do desenvolvimento, incompreensão social. Então, o desafio é inevitável. Essa é uma consciência bem importante da gente tomar. A gente precisa muito ter consciência que os desafios, eles são inevitáveis. Poder da presença, pois estáis comigo, né? Ou seja, não estamos sós. A consciência de que uma presença divina que nos acompanha transforma completamente nossa experiência nesse vale, a nossa experiência nessa dificuldade, a nossa experiência no diagnóstico, a nossa experiência nisso tudo, né? Que é o vale. Orientação nos momentos difíceis. Nosso bordão e nosso báculo são o meu amparo. O que quer dizer isso? Isso faz parte do Salmo. Mesmo na escuridão, sabemos direção e proteção que nos mantém no caminho. Então, mesmo na escuridão, recebemos direção e proteção que nos mantém no caminho. Certeza da travessia. Onde há sombra, há necessariamente luz. A escuridão nunca é destino final, mas apenas parte do caminho que nos leva à claridade. O medo, o verdadeiro inimigo. Isso mesmo, nosso verdadeiro inimigo é o medo, que está dentro de nós. Não vem do externo, está aqui dentro. Nada temerei. Nada temerei. O verdadeiro obstáculo raramente são as circunstâncias externas, mas o medo que nos paralisa diante delas. Como mães de crianças autistas, enfrentamos medos específicos. Será que minha criança será aceito? Conseguirá independência? Quem cuidará dele quando eu não estiver aqui? A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar mesmo quando o medo está presente. É confiar que mesmo no escuro não estamos sozinhas, e que cada passo nos aproxima da luz. Importante isso, né? Propósito. O propósito é a bússola lá no vale. Isso mesmo. Por quê? Quando abraçamos um propósito maior em nossa maternidade, ou na nossa vida, nós como mulheres, né? Qual que é o propósito? Um propósito, né? Os vales das sombras ganham um novo significado. Deixam de ser apenas momentos de sofrimento e tornam-se partes essenciais de nossa jornada de transformação. Para muitos de nós, mães de crianças, né, autistas, nosso propósito transcende a maternidade convencional. Nos tornamos defensoras, educadoras, terapeutas e, acima de tudo, testemunhas da força extraordinária que emerge a vulnerabilidade. Isso é muito forte, é muito importante. Ou seja, nós nos tornamos defensoras, educadoras, terapeutas e, acima de tudo, testemunhas da força extraordinária que emerge a nossa vulnerabilidade. Né? Descoberta do propósito. Encontrar significado nas experiências, mesmo que sejam difíceis. Caminho com sentido. Orientar decisões baseadas em valores e não apenas em circunstâncias.
Esse é um propósito, esse é a bússola, uma bússola lá no vale das sombras, no vale da morte, lá na dificuldade, né? Crescimento e expansão, transformar dificuldades em oportunidades de evolução espiritual. Eu que me achava muito evoluída nessa vida, espiritualmente e tudo mais, eu tive uma evolução que nunca imaginei que eu ia ter, inclusive através do Salmo. Passando por um vale, passando por um vale das sombras, passando por dificuldades, passando por perdas, e foi assim. Travessia dos vales, né? Enfrentar, né, desafios com uma força que vem do propósito maior. A mesa preparada no deserto. Seguimos aqui com o nosso Salmo 28, seguimos com o nosso Salmo 23. Abundância inesperada. Versículo 5. Preparai para mim a mesa à vista de meus inimigos. Fala sobre provisão divina nos lugares mais improváveis. É encontrar recursos, apoio e oportunidades exatamente quando mais precisamos. Como mães de crianças autistas, como mulheres, muitas vezes nos surpreendemos com mesas preparadas em nosso caminho. O médico especialista que aparece no momento certo, né? A terapia inovadora que se torna acessível. A pessoa que entende exatamente o que estamos passando. Tudo isso são mesas. Fora muitas outras coisas que do nada você acha a solução para uma coisa porque alguém vem e te ajuda. Eu sei que acontece, isso aconteceu comigo. Então, unção para a missão. Ainda no versículo 5, derramai o perfume sobre a minha cabeça. Em algumas Bíblias muda também as palavras. Fala de óleo, unção também, né, nesse versículo. Simboliza a preparação e capacitação especial. Olha o quanto isso é simbólico. Derramai o perfume sobre minha cabeça. Aparece, chega, Deus manda, o universo manda. Preparação e capacitação para você. Como a gente disse antes, alguém chega, alguém ajuda, acontece. Aparece um vídeo no YouTube para você. É receber exatamente o que precisamos. Sabedoria, paciência, discernimento para cumprir com a nossa missão. E é bem assim que acontece. O insight vem, a coisa acontece. Você resolve um problema. As coisas vão se ajeitando. Parece que tudo vai se organizando. Muitas vezes não nos sentimos preparadas para os desafios que enfrentamos, mas a promessa é que seremos ungidas, né? Com esse óleo, com esse perfume, equipadas sobrenaturalmente. A gente é equipada para cada nova etapa da jornada, recebendo os recursos internos necessários para avançar. Água da pedra, ó, já pode patrocinar o canal. Não é legal? Não é maravilhoso? Não é até emocionante isso? Eu acho. Então, a gente é equipada sobrenaturalmente, né? Isso é o perfume sobre a nossa cabeça, ungidas, né? Para cada nova etapa da jornada, recebendo, né, os recursos internos necessários para avançar. Então, tudo muda quando a gente diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mais que dizer, a gente confia que nada nos faltará. E aí a gente vai descansar, porque a gente tem fé que nada nos faltará. E aí a gente atravessa um vale, mesmo com medo, porque a gente consegue, a gente pode, porque a gente não está sozinho. E aí depois do vale vem a luz. E com a luz, prepara para mim a mesa à vista de meus inimigos. Prepara para mim a vista diante desses problemas, diante disso tudo. E aí vem as pessoas, as circunstâncias, as possibilidades e são mostradas para você. Aquela pessoa que entende exatamente o que estamos passando. As coisas vão vindo. Isso é a vista dos problemas, a vista dos meus inimigos. Isso é simbólico.
Mais que isso, derramai o perfume sobre minha cabeça, ou seja, me dê sabedoria, discernimento, inteligência emocional para cumprir essa missão. Eu acho maravilhoso isso. É uma reflexão realmente muito importante. Se não virar uma chave agora na sua cabeça, igual que virou em mim, eu não sei daí, né? Esse verso nos ensina que mesmo nos lugares mais áridos da nossa experiência como mães, como mulheres, como ser humano, podemos encontrar provisões abundantes, né? Os inimigos podem ser diagnósticos, o preconceito ou limitações, mas a promessa é de que, mesmo diante deles, experimentaremos provisões e capacitação, muitos insights, ideias. E aí você tem sabedoria para isso, você pode. Mulher de Deus. O transbordamento da graça. Gratidão. Chegamos aqui. O transbordamento da graça. Ainda no Salmo, obviamente, Salmo 23, né? Transborda a minha taça. Representa um estado de abundância, pois está transbordando, é muita coisa. Que vai além das necessidades básicas. Vai além das necessidades básicas. Não é apenas ter o suficiente, pois nada me faltará. Não é apenas ter o suficiente, mas experimentar uma provisão que excede nossas expectativas. Como mães que frequentemente operamos no modo sobrevivência, esta promessa nos convida a esperar mais da vida. A gente pode tudo, a gente pode sonhar, a gente pode querer, a gente pode pedir e esperar. Porque nada nos faltará. Diante do vale das sombras, quando a gente está passando por grandes problemas, a gente nunca pode esquecer, todos os dias, diariamente, nunca esquecer, que a promessa é que nada nos faltará e que nós não estamos sozinhas. O transbordamento pode se manifestar de diferentes formas. Momentos de alegrias inesperadas, né, junto com nossas crianças, porque sim, se manifesta no simples também. Conexões significativas com outras mães, né, em jornadas semelhantes, descobertas de talentos e força que nem sabíamos possuir. Então, isso é o transbordar, isso é a abundância. Completude. O cálice que transborda representa mais que suficiência, é a abundância além da necessidade. Dia de graças, dias de graça, promessa de bondade e misericórdia. Todos os dias do ano. Ninguém está dizendo que vai ser o dia que lê o salmo, o dia que internalizou e outro dia não. Está dizendo aqui todos os dias sem exceção. Porque todos os dias, sem exceção, você tem fé de que o Senhor é meu pastor e, mais que isso, nada me faltará. Ou seja, não estou só, nada me faltará. Então, a promessa de bondade e misericórdia todos os dias do ano, sem exceção. São infinitas as possibilidades. Quando vivemos na certeza da provisão divina, as limitações se desfazem. Não tem limitação. Lembram que a gente é ungida pelo óleo da sabedoria, do discernimento? O 6º versículo, que é muito importante inclusive, fala assim: a vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. Essa promessa nos fala sobre o legado natural de uma vida vivida com fé e propósito. Legado de uma vida vivida com fé e propósito. O que semeamos através de nossas atitudes e escolhas diariamente, inevitavelmente nos seguirá, criando um caminho de bênção. Um caminho de bênção.
Semeadura diária. Cada pequena ação de amor, cada momento de paciência e cada decisão baseada na fé são sementes plantadas que, eventualmente, produzirão frutos em nossa vida e na vida daqueles que amamos. Transmissão de valores. A maneira como enfrentamos nossos vales, das sombras, ensina às nossas crianças lições profundas sobre resiliência, fé e esperança que transcendem palavras e se tornam partes do seu DNA espiritual. Sim, existe um DNA espiritual que a gente herda dos nossos pais, de avós, e que agora nós estamos passando para os nossos filhos, para nossas crianças. Impacto expandido. O legado de uma mãe resiliente vai além de sua família imediata, criando ondas de influência positiva que alcançam comunidades inteiras e inspiram outras mulheres em jornadas semelhantes. Ai, eu tô tão orgulhosa de mim hoje que eu tô aqui fazendo esse vídeo para você, essa reflexão, passando aí o que eu montei para vocês com tanto amor e carinho, para vocês estarem aqui comigo e me escutarem até o final. E depois eu quero seu comentário. E eu quero seu curtir aí, seu like. Mostre que você está aqui presente. Se inscreva se você não está inscrito ainda. Ajuda aí para crescer mais ainda o canal e para eu estar aqui muito mais, por muito mais anos. Né? Deixando meu legado. Habitando na casa do Senhor. Ainda no 6º versículo. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não se refere apenas a um destino futuro, mas a uma realidade que podemos experimentar aqui e agora, no presente. É encontrar segurança, pertencimento e paz em meio às circunstâncias turbulentas da maternidade atípica. Para nós, mães que buscamos, que em busca de esperança, né? Para nós que estamos em busca de esperança, para uma vida melhor, para mais desenvolvimento para nossos filhos, né, para nossas crianças, habitar na casa do Senhor significa cultivar uma consciência constante de que não estamos abandonadas em nossa jornada. Não estamos sós, mas acompanhadas e sustentadas por uma presença maior que nós mesmas. Isso é muito confortável, né? É um conforto. Então, para nós, mães que buscam, né, a mãe que busca dessa esperança, vai encontrar. Habita na casa do Senhor significa cultivar uma consciência constante de que não estamos abandonadas em nossa jornada. Então vamos lá, criando um santuário diário. Encontrar maneiras de experimentar a presença divina no meio da rotina agitada, né? Pode ser através de uma playlist de música inspiradora, enquanto a gente dirige. Eu adoro, só que as minhas playlists elas são muito agitadinhas, assim. Eu gosto de dirigir e gosto de escutar música. Um aplicativo, né, de meditação. Eu já não uso aplicativo, mas eu medito para os momentos de espera, né? Então aqui no YouTube tem muito vídeo de meditação guiada, muito legal também. Experimentem se você já não usa. Ou rituais simples que trazem propósito para tarefas cotidianas. É muito importante a gente tomar essas ideias e esse hábito para o nosso dia a dia. Cultivando comunidades nutritivas, né? Nutridoras, eu escrevi aqui. Buscar conexões, né? Conexões com outras mães que compartilham valores semelhantes e entender sua jornada. Estas relações se tornam extensões da casa do Senhor, né? Ou seja, a gente habita na casa do Senhor por longos dias, mas a gente buscando nossas conexões, a nossa tribo, né? As pessoas com quem nos entende, também é uma extensão aí da casa do Senhor para nós, né? Traz o mesmo conforto, né? Espaços onde podemos ser autênticas, vulneráveis e fortalecidas. É importante, né? Muito importante. Eu sinto falta disso. Estabelecendo perspectivas eternas, né? Por longos dias, né? Que fala ali. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias nos convida a olhar além das dificuldades momentâneas e enxergar o quadro maior. É desenvolver a habilidade de interpretar as experiências presentes à luz de um propósito eterno.
encontrando significado mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Legal, né? Então, gente, a gente está chegando ao final desse vídeo. Falta só mais um pouquinho. Não faço nem ideia do quanto vai ser longo ou não. O importante é que você está aqui, né? O Salmo 23 começa com: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E termina com: a vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. Esse momento, do início ao fim, revela o processo completo da fé. Começa com uma declaração de confiança e culmina na manifestação de provisão constante. Como mães resilientes, podemos adotar este mesmo padrão em nossa jornada. Declarar com convicção o que ainda não vemos. Permanecer firmes durante os vales das sombras e, eventualmente, colher os frutos da persistência e da fé inabalável. Para mim é realmente muito importante eu estar aqui passando para vocês essa experiência que eu tive, e mais que isso, passando essa reflexão, porque de fato mudou muita coisa na minha vida. Um novo olhar sobre a minha própria vida, uma nova perspectiva, novos propósitos, digamos assim, ou uma nova missão, novos insights. E isso muda muita coisa, né? Quem acredita, cria. A alma que fica, atravessa, e o coração que permanece, floresce. Essa frase captura a essência de toda a nossa jornada pelo Salmo 23. A fé materna tem um poder transformador que começa no interior e gradualmente se manifesta em resultados tangíveis. Como mães e crianças autistas, nossa fé é testada diariamente. Mas quando escolhemos acreditar nas circunstâncias, permanecer firmes durante os vales escuros e manter nosso coração aberto à esperança, testemunhamos transformações extraordinárias em nossas crianças, em nossas famílias e principalmente em nós mesmas. Que possamos levar conosco esta mensagem renovada do Salmo 23. Não apenas como um texto poético, mas como um guia prático para a nossa maternidade resiliente. Somos pastoreadas, guiadas, protegidas e abundantemente abençoadas. Não porque o caminho seja fácil, mas porque nunca o percorremos sozinha. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.